Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é de estagiário a diretor. E se você atua no marketing e quer aprender como alcançar uma posição de diretor, eu estou aqui com o Gustavo da Emitrix. Seja muito bem-vindo ao AmplificaCast, Gustavo, e pode se apresentar aí para a nossa audiência. Oi, Eric, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e espero ajudar um pouco aí nesse objetivo, de cumprir aí essa estagiário diretor. Vamos ver se eu consigo compartilhar um pouco da minha experiência e também aprender um pouco aí com esse bate-papo. Então, Legal. E o Gustavo, eu já conheço ele já de algum tempo, a gente trabalhou com uma pessoa em comum, né? E numa agência, inclusive, mas muito legal a gente se reencontrar aqui. E a gente conhece bastante o seu trabalho, o trabalho da Emitrix. E conta pra nós aí, como é que foi o seu início da sua carreira, como que foi começar no marketing, você escolheu o marketing, como que foi esse processo? Legal, eu sou formado, em publicidade e marketing, então foi algo muito, no começo de carreira, nem carreira, de estudo, na verdade, quando eu estava lá pensando em que prestar no vestibular, fazendo aquelas reflexões, aquelas grandes decisões que você tem que tomar ainda super novo e pensando o que eu gosto de fazer, ou quais são os assuntos que me interessam. E eu percebi que eu tinha um olhar atento para as campanhas publicitárias, para os filmes de grandes ideias, então que aconteciam no Brasil. Então se falava antes da internet ali, aquelas grandes campanhas de 30 segundos na televisão, os anúncios. E era algo que, mesmo ali na escola ainda, sem ter nenhuma visão profissional, era algo que me interessava. Eu falei, como deve ser trabalhar nesse meio? Então até aquela visão romantizada da propaganda de, cara, eu quero ser criativo, quero participar daquele mundo fascinante da propaganda. E aí eu fui buscar, então, o que um publicitário precisa ter ou precisa fazer, e aí foi onde eu me interessei em começar a estudar, e foi aí que eu me formei em publicidade e propaganda. E aí fui entender um pouco mais sobre esse universo, Então, não sabia o que era marketing, não sabia o que era uma agência de publicidade, os clientes e todas as dinâmicas que eu fui começar a aprender ali na faculdade mesmo. E esse processo assim de primeiro emprego, como é que foi achar a primeira oportunidade? O seu primeiro emprego foi na área do marketing? Exato. Então, dentro ainda quando eu comecei a estudar, tinha ali aquela questão, até comentei, de as grandes agências de publicidade. Falei, quero chegar lá. E tinha um grande nome, tem até hoje, que é o Washington Oliveto, que é um dos grandes nomes da propaganda, não só brasileira, mas mundial. E a W Brasil, que era a agência dele na época, e tinha surgido tinha encontrado um processo seletivo online para entrar no time de planejamento de comunicação. E falei, cara, imagina que sonho poder participar disso. E então eu entrei nesse processo seletivo. E então na época foi bem legal, porque estava começando a ter a onda de blogs, e fazer conteúdo para a internet. Então, todo o processo seletivo foi online, então legal. assim, vamos dizer, a primeira peneira dos candidatos para fazer. Então, eu tinha que criar um texto online, tinha que criar um blog, e a partir daí entrei pro grupo para ir para as dinâmicas, e lá dentro da agência já participando aí do processo seletivo, e fui o escolhido para essa posição. E foi, eu digo, uma primeira grande escola, conquista. E escola, claro, de profissional, Então, de pisar numa agência. E lá você via antes os filmes, os grandes filmes de 30 segundos, e lá você foi participar de processo atendendo grandes clientes, né? Exato. E faz tempo, assim, Mas eu participei, eu estava em planejamento de comunicação, então toda aquela parte anterior à chegada da ideia criativa mesmo. Então, isso onde nasce tudo, né? Exato. O que vai fazer, o que vai executar, planos e tudo mais. Exato. E assim, apesar de ter passado pouco tempo ali naquela experiência, mas foi uma primeira grande
contato que eu tive de reunião, agência com clientes. Então, de ter aquele processo de escutar, entender a necessidade do cliente, os objetivos de negócio e traduzir e ajudar, né? A traduzir. Meu Deus, né? No começo da carreira ali, a ajudar a traduzir o que aquele cliente precisava e estruturar isso para um processo de comunicação para o restante da agência. Ali, claro, em conjunto com os times de atendimento e depois com os times criativos. Então, foi um pequeno período ali da minha carreira, lá no início, mas que me deu aquela, né, realização, primeira grande conquista de um objetivo que eu tinha desde muito tempo atrás. E a área do planejamento é exatamente onde as coisas nascem, né? Depois que nasce ali no planejamento, é apresentado para o cliente, aquilo é delegado para os times internos após a aprovação, né? Exato. E dessa sua experiência, né, trabalhando com planejamento, te dá já uma visão do todo também, né? Porque quando você está planejando ali, essa aqui vai para a criação, essa ação aqui vai para a mídia, essa ação aqui vai para o time de operações, né? Dá uma visão do todo, né? Sim, é fundamental. E garantir que todas as atividades envolvidas numa campanha, né, desde o briefing ali até a execução da ideia, estejam coerentes com aquilo que foi acordado e com a principal ideia, né, criativa que acabou surgindo ali daquele caminho. Então, esse guardião, vamos dizer, dessa coerência do conceito criativo é fundamental e foi ali meu primeiro contato numa grande agência e com grandes contas dessa jornada toda aí do planejamento. Depois você foi para o planejamento, aí você começou a ir para outras áreas da publicidade. Como é que foi? Você foi flutuando entre outras áreas? Conta aí. E aí eu fiz uma mudança ali, né? Então surgiu uma oportunidade, então não estava nem formado ainda, né? Então tudo era uma oportunidade, tudo de aprendizado, e surgiu uma oportunidade para ir para o outro lado do balcão, para ir para cliente. E aí foi quando eu fui para a indústria farmacêutica, e aí numa posição de estagiário de marketing para produtos de prescrição médica. Né? Então, são aqueles produtos que você não entra na farmácia e compra sem a receita do médico. Então, imagina, né? Então, eu estava num ambiente em que as ideias criativas para falar com o consumidor, produtos de alto giro, né? Categorias de chocolate, vestuário, né? E aí eu vou para farmacêutica para falar com médicos. Com médicos. Né? Então é um ambiente... Eu sei bem porque a gente trabalha com a indústria farmacêutica, a gente atende esse público também. Exato. E eu lembro até hoje, né, quando eu fui para a entrevista nessa oportunidade, que o entrevistador na hora falou, cara, mas o que você quer fazer aqui? O que você imagina que você está vindo? Ambiente regulado, exato. Anvisa, nossa, um monte de regra, né? Você está vindo do planejamento criativo para vir para marketing, para algo totalmente regulado e com muitas restrições. E eu acho que eu dei uma boa resposta, né? Tanto é que eu fui contratado e que eu senti isso na pele, que falei que é muito isso, né? Assim, a criatividade ela tem que estar em função de resolver alguns desafios que você tem na mão. Então, o seu desafio é a regulamentação, fazer a coisa certa de uma forma criativa e entender bem qual é o seu público, a criatividade tem que estar ali, né? Independente de qual for a barreira. E eu senti isso bem na pele, porque qual que era o meu grande papel ali, começando numa grande indústria farmacêutica, que era ajudar o médico a tomar a melhor decisão de prescrição de acordo com os casos clínicos que apareciam para ele. Né? E isso vem de estudos né, muito bem feitos e super sérios, e o marketing era traduzir isso de uma maneira que o médico consiga entender ou consiga... E facilitar também o trabalho do propagandista, né? Exatamente. De quem está na ponta, né? Exatamente. Que é exatamente esse o ponto, de traduzir esses estudos para o propagandista replicar esse conhecimento para os médicos. Então, acho que para quem não sabe, né, o propagandista, eu fui propagandista, então eu fui... que legal. Então eu fui
dentro, né? Então, comecei como marketing e fui efetivado para ser propagandista dentro da indústria farmacêutica, que foi uma super escola. Então, o que o propagandista faz? Ele visita os médicos, né? Então, de acordo com as especialidades que ele tem, para que mostrar pode prescrever aquele tipo de medicamento e mostrar o portfólio da indústria, levar, né, estudos clínicos, levar atualizações e, a partir daí, dar munição para os médicos e oferecer o melhor tratamento possível para os pacientes. E assim, eu falo que foi um dos meus maiores desafios assim, de começo de carreira, né? Então, eu imagino, não estava formado ainda, tinha acho que 20 anos ali, e visitando cardiologistas, endocrinologistas, para falar para ele, olha, também tem aqui, também tem essa opção aqui. 2 medicamentos que você pode prescrever para os seus pacientes. Cara, assim, imagina, né? Você bater na porta de um médico que tem um monte de pacientes para atender, né? Seja de convênio ou particular, e você competir por uma atenção... Pela agenda, né? Pela agenda e ainda... Cara, o que esse menino tá entrando aqui para falar para mim? E sem falar que na época da pandemia, isso foi um trabalho que foi extremamente impactado, né? Porque os propagandistas não conseguiam mais ir até o médico. Sim. Aí as indústrias começaram uma movimentação de trabalhar melhor o digital, construindo portais para médicos, portais restritos e tal. Nossa, é interessante. Eu imagino que possa ter sido uma grande dificuldade. Eu lembro que eu passei pela... Acho que foi o primeiro surto que teve de H1N1. Né? E estava ali na frente, né? Com os médicos e atuando, e álcool em gel para tudo quanto é lado, né, aquela preocupação. E você naquele meio ali tentando falar com o médico, cara, tem esse medicamento aqui para você prescrever. Então, essa cara de pau, né, de entrar lá. Meio que um vendedor, né? Total, é um vendedor. É um vendedor. É um vendedor, né? É um vendedor. Tem que ir lá e leva não tem agenda, não tem tempo. Às vezes você vai lá e não te atende. Não vai atender. E foi um trabalho, né, que eu aprendi muito de persistência até ganhar confiança. Legal. Né? Porque, imagina, então o que eu falei, né? Um menino no começo de carreira, né? Chegar lá, abrir a porta ou bater a porta na porta para ser atendido do médico, o cara olhar e falar, o que esse menino quer falar? Não, hoje eu não posso. Aí você vai no dia seguinte, vai na semana seguinte, mostra que você está sempre lá, que você está fazendo um trabalho sério, leva um discurso bem montado, entende a necessidade da região do médico, fala, olha, aqui esse medicamento pode ajudar, tem um estudo, faz um teste com seus pacientes para entender. E a partir do momento que você vai criando aquele relacionamento, vai criando aquela confiança, aí você consegue ir exercendo melhor, porque sim, é um vendedor. No final do dia, eu era medido por quê? Número de prescrições. Sim. Naquela região. Certeza. Exatamente. E você ganhar a confiança do médico, que você não vai ensinar o padre a rezar a missa, de jeito nenhum. Ele estudou a vida inteira, anos e anos de carreira, casos clínicos lá, e você, de alguma maneira, influenciar uma decisão é algo muito sério e muito difícil. Né? Então, eu falo que eu aprendi muito ali primeiro, ter a disciplina comercial. Né? Então, tinha que visitar 12 médicos por dia. Então, a meta, todos os dias, 12 médicos. Então, que vem desde o planejamento da tua semana, do teu dia, da tua agenda, entender exatamente o que você vai fazer antes de sair de casa. Então, eu vou falar com aqueles médicos, qual é o perfil de prescrição de cada um daqueles médicos? Qual vai ser a minha abordagem para cada um deles? Então, e também toda a parte da disciplina e também trabalhar com meta e com resultado. Então, no começo de carreira, para mim foi uma super escola poder tá ali no campo, né, em vendas, e também toda a parte de adaptação de estilo. Então, você não pode fazer a mesma abordagem ou ter a mesma postura que você tem com um médico, que você vai ter com outra médica, de outros perfis. Então, você ler, observar aquele perfil e tentar, de alguma maneira, né, se adaptar. Isso eu levo no meu dia a dia até hoje. Até hoje. Claro, a gente tem sempre que se renovar e entender, mas foi algo que logo no começo eu tive o privilégio e a oportunidade de sentir na pele
E o sucesso, né, dessa posição é quanto mais você visita os médicos, mais você se relaciona, então você aumenta as chances de ter prescrição daquele medicamento naquela região, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí você voltou para o marketing? Eu voltei. Ficou como propagandista, depois voltou para o marketing. Voltei e teve uma fusão. Lá também? Não lá. Uhum. Como que eu saí da farmacêutica, depois tive uma outra passagem em outra agência, e aí eu fui justamente para voltar a atender clientes da indústria farmacêutica. Ah, legal. Então, né, o meu conhecimento em marketing e propagandista ali, né, vivendo, sim. Eu fui então para uma outra agência para ser atendimento. Comecei no setor farmacêutico e depois comecei a ampliar para alguns outros setores, outros tipos de conta ali dentro na Repense Comunicação. Uhum. Então, fiquei 1 ano ali atendendo farmacêutica, varejo, varejo da construção civil, vestuário. Uhum. E foi também super bom para mim, que aí foi ali que, apesar de eu ter tido várias experiências e ter uma visão do todo e de diversos setores, eu ainda nem estava formado. Né? Então, isso me ajudou a ter uma bagagem bastante variada. E no momento que eu me formei dentro dessa agência, eu já tinha uma boa visão de alguns formatos diferentes de trabalhar. Né? Então, e aí foi ali que eu percebi que eu gostaria de voltar, de fato, para a indústria naquele momento. Né? Então, são momentos né, de Sim, carreira. São posições. Né? São posições. E surgiu a oportunidade de falar, então eu não vou trabalhar só com a ferramenta de comunicação. Quero trabalhar com outras ferramentas, com outras alavancas né, de resultado. E aí surgiu uma oportunidade para ir para a Reckitt Benckiser. Então, uma grande indústria aí focada em produtos de limpeza do lar e também de produtos farmacêuticos. Então, foi um momento que a Reckitt estava trazendo para o Brasil o portfólio de produtos farmacêuticos, medicamentos, mas isentos de prescrição. Ah, entendi. Então, já é de prateleira, já, de prateleira, exatamente. Mas a bagagem que eu tive na farmacêutica me ajudou a ter diferenciais para poder entrar na Reckitt nesse momento que a Reckitt estava passando, de abrir um canal de vendas focado na farmácia. Né? Então, tem os canais de venda que é o varejo, então você pode ir para um supermercado, para um pequeno varejo, um mercadinho, ou direto ou indireto, né, por distribuidor, atacadista, ou atender diretamente. Mas tem todo esse outro novo canal, que são as farmácias, que aí também é uma dinâmica de varejo diferente, é um consumidor, um comprador que tem comportamentos diferentes quando você entra numa farmácia para comprar um analgésico, é diferente quando você entra no supermercado para comprar uma bebida, né, uma cerveja. Então, essa dinâmica nova para uma empresa, então, estava buscando alguns profissionais que né, já tinham tido experiência de alguma maneira na indústria. E eu fui como trade marketing categoria. Né? Então, eu pensava em estratégias para os canais. Depois vai falar como tudo isso se conecta para onde ele está trabalhando hoje. Vai chegar, vai chegar. Exato. E aí eu fui para um universo totalmente novo de trade marketing. Então, como que a minha bagagem em vendas, ali como propagandista na agência, ou como estagiário de marketing, também poderia me ajudar nessa nova função do trade marketing. E como é que foi chegou quando você ia para uma nova oportunidade de trabalho, assim, passou por algum momento difícil? Era difícil alcançar aquelas posições? Como que foi esse processo de pesquisar, estar num local, depois ir para outro? Assim, ainda, cara, estava muito no começo de carreira ali. Estava aprendendo bastante coisa. Aprendendo muito. E assim, eu vou te dizer, né, nesse momento de começo de carreira, foi muito natural. A gente olha para trás e a gente consegue, de alguma maneira, falar, nossa, aquilo me ajudou, ou aquilo que eu fiz poderia ter sido diferente. Mas
olhando, né, na maturidade que eu tinha e no momento que eu tinha, eu fui muito aproveitando todas as oportunidades, Sim. entendendo que eu tinha que aprender. Então, minha grande... E acho que uma coisa também que está presente no seu perfil assim, comportamental é a questão de movida a desafio, né? Exato, exatamente. Então, foi isso. No começo de carreira, eu me aventurei em falar, deixa eu experimentar esses diferentes desafios e vou lá, vou me jogar. Né? Então, vou, de alguma maneira, me arriscar. E foi isso que, nessa vontade de aprender e de arriscar, que acabou me ajudando a aproveitar essas oportunidades que passaram. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br. E se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E aí eu quero só abrir uma pergunta aqui. Como que seria, qual o conselho prático que você pode deixar para quem hoje está começando a carreira no marketing e às vezes não tem tanta clareza como você, por exemplo, eu quero trabalhar nessa área. Qual que é o conselho que você deixa para essa pessoa? Se eu posso dar algum tipo de conselho olhando, né, toda a minha experiência que eu tive até hoje, acho que a primeira coisa é a curiosidade. Né? Acho que é curiosidade aliada um pouco com humildade intelectual. Humildade, sim. Né? Então, cara, assim, a gente vive uma realidade em que toda hora tem coisa nova, conteúdo novo. Todo mundo é consumidor ou produtor de conteúdo de alguma maneira. Tem um método novo, uma coisa nova, né? Exato. Hoje acho que é mais difícil ainda, não é? É muito difícil. Porque a gente é bombardeado por conteúdo o tempo todo, né? Exato. E às vezes tem hora que você até se critica. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Né? Porque sempre tem algo que é um método que você não conhece. Sempre. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente já tem até que filtrar de alguma maneira, mas filtrar com um pouco de cuidado, que eu até brinquei, né, dessa parte da humildade intelectual. Por quê? A gente tem que estar curioso, a gente tem que estar disposto ao novo, a ter toda essa flexibilidade. E quando eu digo humildade intelectual, estar aberto mesmo a qualquer tipo de oportunidade ou até mesmo de conteúdo. Putz, cara, se aquele negócio viralizou, está sendo muito falado, você olhar e falar, não, aquilo é besteira, ou não gosto daquilo. Cara, a gente não pode se dar o luxo de se fechar e falar, não, eu não gosto. Ou no meu mercado isso não é comum, né? Exato. Mas tem que aprender o que fala, como você falou, a alavanca, né? Exato, exatamente. O que fez aquilo dar êxito? Porque o que está por trás daquilo? Então, até mesmo um meme, né? Algo que viraliza. O que está por trás daquilo? Que verdade cultural ou social está por trás, né, daquele meme que viralizou? Tem um insight ali que às vezes não vai te servir para aquilo que você está fazendo agora, para a tua posição, para a empresa que você está agora. Mas, em algum momento, isso ali na sua bagagem pode te ajudar a ter uma ideia melhor, ou até mesmo entender o teu time, entender como fazer a gestão melhor, ou o que está se passando nas diferentes gerações. Então... porque tem esse desafio também, né? De se adaptar às diferentes gerações, perfis comportamentais. Exatamente. Então, conviver com essa diversidade é fundamental. Né? Então, acho que é outra questão muito importante de essa curiosidade aliada a essa humildade intelectual e também estar aberto, né, para essas diversidades no tempo inteiro. Então, legal. Seja no time, seja em parceiros, clientes. Então, estar muito atento e observar e ser uma esponja mesmo. Eu acho que isso é fundamental em marketing ou num cargo de gestão em que você precisa influenciar e aprender sempre com todo mundo. E ao longo da sua carreira, você se formou em qual faculdade?
eu fiz SPM. SPM aqui em São Paulo. Legal, legal. E você falou do Washington Oliveto, tem algum mentor, alguma pessoa que você se inspira, ou você olha, costuma consumir conteúdo? Olha, é bem difícil, viu? Eu vou te falar assim, de escolher uma referência. Uma referência. Por quê? Essa parte da curiosidade, eu não estou falando à toa, estou falando porque é muito do meu perfil e eu gosto muito. Então, eu consumo de tudo. Eu consumo conteúdos no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais, artigos, LinkedIn, seja de filosofia, de tecnologia, de história, o humor mais idiota, mais besta possível eu consumo. Então, eu estou sempre muito ligado nisso. Então, vamos ver se eu lembrar de algum nome durante a conversa, eu trago, mas assim, eu não tenho um grande mentor. Eu costumo ter olhando para trás, assim, eu tento pegar um pouco do melhor que cada gestor, de alguma maneira, foi me ensinando. E principalmente daqueles que, de alguma maneira, na hora, na época, naquele meu momento, eu tive mais dificuldade de alguma maneira. Sim. Porque eu olho para mim e falo, a gente aprende com os bons, né, e com os maus exemplos também, né? E às vezes, na hora eu achava que podia ser um mau exemplo, mas talvez... Por que ele tomou a decisão, né? Aquela decisão naquela época, né? Exato. Por que eu achei que aquilo não era o melhor para mim e como eu deveria ter agido ou como eu deveria ter me adaptado àquele momento de gestão. Então, já que a gente está falando um pouco disso, porque é muito importante a gente, em qualquer carreira, qualquer posição, até relacionamento mesmo, entender não só qual é a necessidade do negócio e o contexto que o negócio está passando, então as metas de venda, de crescimento, as campanhas, os desafios, mas também quais são as necessidades das pessoas que estão ao teu redor. Sejam os seus pares e o que os seus pares estão passando, sejam os seus liderados e o que eles estão passando, né? Então, quais são as aflições, os medos, inseguranças de objetivos, e também, principalmente, o que seus gestores estão precisando naquele momento. Porque quando a gente fala de um time que trabalha em conjunto, em sinergia, de forma colaborativa, as pessoas têm que entender exatamente qual é a potencial necessidade, insegurança daquele gestor e como com o que eu tenho, posso contribuir para os dois crescerem juntos. E quando eu comento, eu aprendi muito com alguns gestores que na época eu não estava, de alguma maneira, performando tão bem ou não estava, de alguma maneira, tendo algum conflito, era comigo. Eu não entendi bem o que aquele gestor, de alguma maneira, estava precisando e eu não me adaptei ou eu não tinha bagagem naquele momento para crescer junto de alguma maneira. E eu acredito, quanto mais você vai subindo as posições, mais você começa tem que aumentar a sua capacidade de servir bem aquelas pessoas que você precisa dar algum tipo de resultado, né? Perfeito. A comunicação, ter coragem. Né? Acho que coragem é fundamental, porque muitas das vezes a insegurança ou desconhecer, né? Ou, assim, hoje, né? De novo, né? Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, cada vez menos a gente vai se deparar com situações que a gente já viveu. Sim. Né? Então, a experiência que a gente já viveu vai ajudar a nos dar bagagem para viver da melhor maneira o ineditismo. E ter coragem e disposição para, junto com o time, passar pela melhor maneira pelo ineditismo é o melhor. Eu enxergo que é onde está, acho que, o sucesso das pessoas, porque ninguém tem resposta para tudo. Sim. E ter essa consciência de que a gente não tem a resposta para tudo e que a gente junto tem que encontrar, precisa de coragem, né? De falar, eu não sei. Sim. Ou, e humildade também, né? Porque Exato. o que você falou, né? Humildade intelectual. A gente não sabe tudo, né? Exatamente. Por isso que você até falou no começo, né? Como sair de estagiário? Cara, né? Que responsabilidade. Eu não sei, né? Assim, eu posso falar um pouco de como foi comigo, mas não tem receita. Eu acho que é sempre importante estar muito atento
essas oportunidades que a gente está falando. E a sua primeira posição de liderança? Quando que você estava trabalhando, era liderado e você passou a liderar? Como que foi essa transição? E eu comentei, né? Então eu estava na Rect Benkiser. Depois eu fiz um movimento ainda em trade marketing para uma empresa chamada Diageo, que é a líder mundial de destilados, né? De bebidas destiladas. Se você quiser até comentar um pouco, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? O que é o trade marketing? Legal. É legal você explicar. Bacana. Cara, o trade marketing é uma disciplina que ela tem crescido muito dentro das empresas, principalmente tem as empresas de bens de consumo, mas empresas que de alguma maneira lidam com canais de vendas, né, que tem clientes, intermediários. E é difícil resumir, mas o trade marketing eu gosto de explicar que ele é responsável para garantir que um produto, de alguma maneira, ele esteja presente da melhor maneira possível no momento da verdade, que é o momento da compra. O momento da verdade é o momento da compra. É isso. Eu falo de como influenciar toda uma cadeia. Então, desde a indústria que produz, qual é o volume produzido, de quais itens, quais preços, para onde ele vai ser vendido e como ele vai ser vendido. Então, ele vai passar por um distribuidor, por um atacadista, ele vai passar, ou ele vai ser vendido direto da indústria para um varejo, ou eu vou vender para um bar, para um restaurante, para uma lojinha, para uma farmácia. Toda essa cadeia, ela é super complexa, é super difícil de né, ter uma gestão eficiente. Então, o trade marketing está envolvido nessa cadeia para que um produto que esteja numa gôndola, num cardápio, né, ele seja escolhido por aquele ser humano no momento de compra. Então, eu falo ser humano porque a gente fala consumidor, comprador, cliente, mas o ser humano, você, quando está consumindo alguma coisa, é diferente do momento que você entra numa loja para comprar. São barreiras diferentes de compra, de barreiras de consumo. Então, o ser humano, no modo compra, quando você entra no supermercado e tem uma lista de compra mental, escrita... Você está com fome, então? Você está com fome, muda... Exato, muda o dia ou aquela missão, ocasião de compra que você vai ter. Então, o trade marketing está muito focado nisso, para garantir que tenha conversão no ponto de venda. No final do dia, que o consumidor ou o comprador, no momento de compra, tenha a melhor experiência e escolha um produto que supra aquelas necessidades ali naquele momento. E então foi no trade marketing que você assumiu foi a primeira posição de liderança? Foi, né? Vamos dizer... A sua experiência também se concentrou bastante no segmento, né, de empresas de bens de consumo. Né? Empresas de bens de consumo. Nossa cadeira, né, passei em muitas cadeiras de trade marketing ou customer marketing. E a minha primeira posição como gestor, vamos dizer, como gerente, vamos dizer assim, foi na Diageo e dentro da cadeira de shopper marketing, que é uma disciplina aí dentro de trade. E você comentou um pouco, né, do desafio, como foi, né? Isso, por exemplo, como que é a questão, assim, por exemplo, de liderar pessoas? Você saiu de uma função de liderado para poder liderar, né? Teve que estudar sobre isso, porque você comentou também há um tempo atrás da questão, assim, de você entender o perfil, entender as aflições, as dúvidas. Como que foi essa questão, essa mudança de chave, né? Você precisa lidar com o ser humano e precisa extrair o melhor daquelas pessoas que estão trabalhando com você. Sim, sem dúvida. É um trabalho contínuo, né? Né, de entender como ser né, um melhor gestor. Mas, para mim, naquele momento, acho que primeiro vem aquela felicidade, né? Nossa, não sou mais analista, agora sou gerente. Né? Aquela felicidade de conseguir chegar a ser um gerente. Tá, agora vem aquela famosa frase, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Não é o que vai te levar até o próximo passo. E eu costumo sempre dizer que para mim, teve dois grandes desafios. Eu acho que o primeiro, que muita gente passa, eu acho que é o fundamental, é como você fazer a gestão da execução das tarefas, que você sempre executava, e o teu grande objetivo era executar da melhor maneira, máximo de tarefas possíveis.
para equilibrar em delegar, né, e executar. Porque quando você está naquela primeira cadeira de gerente, você ainda vai ter que executar muitas coisas, né? E não é essa ilusão, né, de muita gente. Agora eu sou gerente, agora eu não vou pôr mais a mão na massa. Isso não existe e não vai acabar nunca. Nunca, gerente, diretor, você vai ter que pôr a mão na massa, você vai ter que executar algumas tarefas, mas o equilíbrio entre delegar e quais tarefas você precisa, de alguma maneira, fazer e quais as outras iniciativas que você precisa delegar e exigir que, né, elas aconteçam independente de você estar ali pedindo ou não e de preparar pessoas para isso. Então, esse equilíbrio, acho que foi a primeira grande, né, vamos dizer, desafio para eu entender. E o segundo e mais difícil, que tem muito a ver com o meu perfil, que eu tenho um perfil muito conciliador. E, de alguma maneira, evitar conflito. Então, olha, tem um conflito lá, vem cá, eu vou tentar, de alguma maneira, conciliar tudo. E você, em algum momento, quando você está nessa cadeira de gestor, você precisa, de alguma maneira, gerar conflitos. O crescimento vem do conflito. Sim. E é diferente de confronto. Né? Então, conflito tem um problema, tem uma questão, a gente precisa identificar, né, o que está acontecendo ali para melhorar e assim todo mundo crescer e evoluir. E diferenciar isso, né? Então, assim, não é uma questão de eu não vou ficar bem com aquela pessoa, né? De tirar a relação pessoal. Não, a gente tem um objetivo comum de negócio e nós dois juntos temos que trabalhar da melhor maneira e mudar hábitos ou mudar ou evoluir, se desenvolver para atingir aquele objetivo. Então, essa diferença de gerar esse conflito bom, para mim, foi uma barreira no começo. Eu sou amigo de todo mundo, agora eu não sou mais. Sim. Né? Então, não. Claro que você é. Não tem problema você manter as amizades e não significa que você dar um feedback de desenvolvimento para alguém que a pessoa não vai gostar de você. Pelo contrário, o feedback é uma responsabilidade de alguém que se importa pelo crescimento do outro. Eu costumo dizer, né? Quando o cliente ou o seu líder está te falando alguma coisa, não é que ele quer te perder, ele quer que você cresça, né? Exatamente. Então, se a gente tem essa capacidade de entender isso, a vida fica muito melhor, né? Em todos os aspectos, né? E eu até falo, tem outro caso também, que um amigo meu fala que o nosso casamento é um espelho. Então, se a tua esposa está te falando alguma coisa e você não está aceitando aquilo, então você precisa ser mais humilde. Exatamente, humilde. E algo que... E o Gustavo casou recentemente. Sim, recém-casado. Chamando um beijo para a esposa aí. Exato, Ale, um beijo. Minha esposa. Olha. Exato. E ela tem me ajudado muito, né, na jornada, até hoje, né, na posição que eu estou na Emitrix, né, como diretor de marketing, e é constante, né, como ser um melhor profissional, um melhor gestor, e cada vez mais tendo uma visão mais ampla do negócio. E você tem que estar com todas as tuas instâncias ou dimensões da tua vida muito bem equilibradas, né, pessoal, profissional, mental, física, e senão você comentou um espelho, né? Você não vai estar bem no teu relacionamento, você não vai estar bem na empresa, você não vai estar bem com a sua família. Então, e algo que eu tenho aprendido muito e tenho tentado exercitar cada vez mais para ser uma melhor pessoa e, consequentemente, um melhor profissional é o autoconhecimento. Eu acho que essa chave do autoconhecimento ela é fundamental para entender por que aquele feedback que veio, seja em casa ou na empresa, né, ou na vida profissional, doeu. Por que eu não quis ouvir? O que tem ali? Não, deixa eu ouvir. Deixa eu estar aberto para entender o que está acontecendo para eu escutar melhor e, cara, preciso melhorar. E até fazendo um paralelo, nós gravamos um episódio com a Renata, da Flora Cosméticos, e ela falou sobre você como descobrir os seus pontos fortes. E uma coisa que ela falou bastante foi sobre o autoconhecimento. Quando você passa a se conhecer melhor, você entende exatamente aonde estão as suas dificuldades, né, debilidades, para você poder corrigir, né, e melhorar. Sim, e eu digo que é um processo encantador.
Porque eu, assim, comecei uma jornada maior de autoconhecimento, vai fazer 1 ano e meio, 2, né? E que eu achava que eu me conhecia, eu já tinha a ilusão de que, nossa, né, tenho algumas certezas na minha vida, já sei o que eu quero, sei o que eu gosto, o que eu não gosto. E só que era uma ilusão. E eu comecei a entender que, olha, algumas coisas estão me gerando uma ansiedade maior do que deveria. Sim. Ou eu tive alguns processos, inclusive, de burnout mesmo, de, cara, um estresse absurdo, não conseguia performar da maneira que eu gostaria. E aí entra num círculo vicioso. Sim, sim. Do tipo, eu não estou performando da melhor maneira, isso gera o quê? Uma frustração, uma insegurança, e que alimenta você a não performar de novo. Exatamente. E aí você vai ficando ansioso. Eu até comentei com você no início aqui no bastidor a questão, eu tirei a cafeína. Tirei a cafeína faz 30 dias sem cafeína. Bela experiência, hein? E os 5 dias foi traumático. Passei mal, dor de cabeça e tal. Mas isso me levou também para um outro nível de autoconhecimento. Porque às vezes o estimulante, qualquer estimulante, ele tira você do seu natural. E aí você passa a se conhecer melhor e tal. E eu percebi também que a gente vai, como empreendedor, ou como diretor, ou como qualquer outra função, você vai recebendo, ou vai acumulando pressões, né? Aí isso te gera ansiedade, isso te gera, às vezes, uma insatisfação, porque você não está conseguindo desempenhar tão bem aquelas suas funções. Você precisa, às vezes, parar. Deixa eu ver aqui o que está errado, né? O que está mudando o meu eu, né? Exatamente. E você comentando isso, Eric, também me trouxe, né? Quando você busca o autoconhecimento para você estar bem com você mesmo, entender, né? Porque as coisas que o mundo vai... O mundo é cruel, né? Ele vai te trazer frustrações, assim como ele também vai te trazer alegrias. E a maneira como você vai lidar com essas frustrações, com as dificuldades, é o que você pode controlar. O que o mundo vai trazer, você não controla. E o autoconhecimento vai te ajudar a como reagir da melhor maneira. Vai te trazer algumas bagagens, vai te trazer ferramentas. E com isso, como você disse, né, esse exercício da redução da cafeína, o autoconhecimento traz muito isso, que é melhorar a sua sensibilidade, a sua percepção de você mesmo. Isso é fundamental. Mas também trazendo para, como gestor e como colega de trabalho, você também melhora a sua percepção e sensibilidade para com os outros. Sim, com certeza. Então, você consegue enxergar e falar, olha, né, você está melhor, você consegue enxergar melhor como o outro está, e você consegue entender melhor, olha, aquela pessoa naquele dia não estava tão bem, ou estava bem, ou estava mais acelerada, menos acelerada, e você consegue, de alguma maneira, ir lá e acolher quando precisa, né, ou usar as melhores palavras daquele momento e gerar uma conexão mais genuína para que as pessoas tenham segurança psicológica, segurança emocional no ambiente de trabalho, no ambiente familiar e que seja. Então, para mim, eu assim, digo, não tenho uma receita, mas assim, investir em autoconhecimento, seja estudando, fazendo análise, fazendo terapia, conversando com outras pessoas, assim, é transformador e melhora, acho que todas as instâncias mesmo da pessoa. Muito legal. E quando você estava como gerente nessa empresa de bens de consumo, quanto tempo levou para você se tornar um diretor na sua carreira, nas posições seguintes? Olha, demorou, acho que exatamente 10 anos. 10 anos? 10 anos. Foram 10 anos em que eu fui... eu passei na Diageo, né? Quando eu Aí até comenta, né? Quais as marcas, né? Que lá na Diageo, que a Diageo tem. Então, a Diageo, ela é muito conhecida pelas marcas, né? De destilados. Então, tem grandes marcas, né? Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Ciroc. Então, as grandes marcas de destilado, né? Uma das grandes marcas, tem um portfólio muito extenso. E eu passei, né, na Diageo quase 10 anos. E passei por diversas transformações lá dentro, né? De novas áreas, de iniciando novos formatos de trabalho, novos canais de venda, né, novas estruturas. E eu fiquei ali quase 10 anos lá na Diageo. E eu digo que sair da Diageo foi um dos grandes desafios e provas de coragem que eu tive. Porque é uma empresa que eu sempre gostei muito, né? Foi
algo que eu cresci muito lá dentro, aprendi demais. E foi lá também que você trouxe essa bagagem do trade, né? Sim, de bagagem de trade. E saí, vamos dizer, de um lugar onde, de alguma maneira, eu já tinha uma reputação construída, uma experiência, conhecia, né, os processos, as pessoas, fala, tá, o que vai me motivar a mudar ou começar uma outra história? Né? Ué, não estava dando certo? Né? 10 anos. Ali cresci muito lá, fui reconhecido bastante. E eu comecei a sentir que, né, então, nossa, essa bagagem que eu tive, né, até hoje, aqui, esse crescimento, eu acho que agora eu consigo, de alguma maneira, contribuir muito para um outro negócio, mas aprendendo novas culturas, novos formatos de trabalho e essa coragem de falar, vou me jogar e me arriscar para o desconhecido, vamos dizer assim, né, de alguma maneira. Então, não é que eu não tenho um perfil de apetite a riscos, né, mas os riscos controlados, acho que sim. E, então, aí eu saí da Diageo, fui para uma outra empresa de bebidas, né, também, então, risco controlado, né? Não é que eu fui para um setor totalmente novo, né? Então, eu fui para a Estrela Galícia, uma cervejaria espanhola, e eu fiquei lá pouco tempo. Eu fui para um momento em que a Estrela Galícia traçou um contrato de parceria com o sistema Coca-Cola. Né? Então, o sistema Coca-Cola, então, tem a Coca-Cola, a marca, todas as marcas por debaixo dela. Ele tem um sistema que a gente, né, no mercado é conhecido como sistema, que são indústrias engarrafadoras, né, que produzem pela Coca-Cola e também comercializam e distribuem pelo Brasil. Então, cada região do Brasil, né, tem algumas dessas engarrafadoras e elas são distribuidores que são responsáveis por vender em todo lugar que você vê uma Coca-Cola ou você vê os outros produtos distribuídos, essas engarrafadoras que fazem. E a Estrela Galícia, né, então uma cervejaria espanhola, está no Brasil já há bastante tempo, mas ela fechou uma parceria em que todo esse sistema gigantesco do sistema Coca-Cola de distribuição também ia passar a distribuir e está hoje distribuindo a cerveja Estrela Galícia no Brasil inteiro. Então eu vi uma oportunidade muito grande de assumir uma posição lá de Head de Trade Marketing para esse momento, cara. Então, cerveja, então já tinha trabalhado 10 anos na indústria de bebida alcoólica. É bem diferente, mas tem algumas similaridades, vamos dizer assim, porque o ritmo de cerveja é bem diferente, o giro é bem diferente, mas tinha algumas similaridades que me interessaram muito e justamente para esse momento de parceria com o sistema Coca-Cola e desenhar o plano comercial. Né? Então, de novo, fazer algo novo, fazer algo que eu nunca tinha feito e que também ia ser inédito ali para a Estrela Galícia e para o sistema Coca-Cola também. Mas mais para frente você mudou, foi para outro segmento, né? Mudei. Exatamente. Comenta aí como foi para esse. Já foi um pouco diferente, né? Bastante. Então, e aí eu comecei a fazer também alguma reflexão, né, do tipo, cara, né, isso. Mudei, mas não mudei muito, né? Continuei em trade marketing. Quero fazer algo novo, né? E fui para a indústria de bebida, continuei. E comecei a olhar, vamos pensar um pouco mais, né, a longo prazo, coisas que de alguma maneira vão me fazer crescer agora e no futuro. E comecei a olhar o mercado de tecnologia. Legal. E aí pensei em alguém que vem da indústria de bens de consumo, né? E como eu vou ser atrativo para o mercado de tecnologia? Não conheço nada de tecnologia, não sei programar nada, né? São vocabulários diferentes, né? E tudo mais. E eu comecei a entender, como a tecnologia está chegando próxima do mercado de bens de consumo. E quais são as necessidades do mercado de bens de consumo que, né, os fornecedores de tecnologia, ou que as grandes ou as startups, ou as grandes empresas de tecnologia, de alguma maneira, estão oferecendo soluções e que pode ter um match ali. E aí eu passei, né, e aí sim foi também um outro salto de coragem para ir para uma startup que é um e-commerce, né, um marketplace B2B.
Então, o que é isso? Então, hoje, né, o marketplace, a gente está muito acostumado como comprador. Então, você quer fazer uma compra, Sim. você pega o seu celular, já está muito acostumado a fazer cotação. Você entra nas diversas plataformas, seja Mercado Livre, Sim. Magazine Luiza, você tem né, Shopee, Sim. AliExpress, tudo, até o Instagram. Enfim, você entra, você está acostumado a fazer compra online, já para você. Mas e os empresários? Então, um dono de restaurante, por exemplo. Como ele faz as compras do estabelecimento dele? Ele faz ainda 100% analógico ou não? Então, tem algumas empresas e algumas iniciativas já sendo desenvolvidas para criar esse ecossistema digital para oferecer o melhor serviço possível para resolver as dores para um CNPJ. Desse CNPJ, desse empresário que precisa repor matéria-prima, produto, e que é muito difícil. Imagina, você ter que... muitos dos empresários têm que... Eu fui no evento, aí eu estava vendo o ecossistema, se não me engano, da Ambev, né? Que eles têm uma plataforma. Tem uma plataforma chamada BIS. Isso, muito legal, né? Exato, porque de alguma maneira automatizar, melhorar porque tem muitas dores nesse processo de cotação e reposição de produtos, né? Porque para você vender bem, você tem que comprar bem, né? E ter margem. Então, é algo fundamental para qualquer negócio. E aí eu fui como head de marketing desse ecossistema que chama Red Cloud, que é uma empresa focada em construir soluções de compra para esse mercado B2B em países em desenvolvimento. Então, Brasil, Argentina, Nigéria e África do Sul. Então, eu estava como head de marketing para esse marketplace B2B e foi o meu primeiro... Assim, fui sentir como eu estava água em tecnologia, né? Então, de começar a aprender novas formas de trabalho, novos vocabulários, novos processos internos e... Assim, ou às vezes a ausência de processos internos, né? Porque quando é startup não tem tanto processo. Isso, exatamente. Exatamente. E é claro, assim, e está muito próximo dos desenvolvedores e ao mesmo tempo da área de produto. Da área de produto e de projetos. E sim, criar processos do zero. E aí eu entendi que sim, em tecnologia encontrei ali um caminho onde eu possa crescer e aprender e que minha bagagem me ajude. Mas eu achei legal essa questão de você ter pegado coisas como a tecnologia está ajudando o mercado que você já tinha experiência, né? Sim. E aí você foi teve esse olhar, né? Essa reflexão. De não ir para algo muito diferente, né? Você vai para um outro mercado, um outro segmento, mas está atrelado indiretamente ao que você fazia antes, né? Sim, com certeza. Acho que o grande ponto é como eu posso ser atrativo para um empregador. E qual vai ser aquele ponto de intersecção que a minha bagagem vai ajudar a eu aprender também e trazer um diferencial. E exatamente foi isso que me trouxe onde eu estou hoje, que é na Emitrix. Então... hoje estou como diretor de marketing da Emitrix. Está aproveitando toda a experiência do trade, porque Exato. a Emitrix é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia muito focada em inteligência de dados para toda essa cadeia de valor de bens de consumo, ou não só de bens de consumo, mas de qualquer produto que precisa, de alguma maneira, passar por uma cadeia de distribuição e precisa ser comercializado para que chegue até a gôndola ou em algum lugar em que aquilo vai ser comprado por alguém. Então, a Emitrix é uma rede de inteligência de dados. Então, hoje, a gente captura os dados de mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil inteiro. E a gente trata esses dados. Mas os desafios que você entrou para resolver, quais Exato. eram? Boa. Os desafios que eu entrei para resolver foi... Então, a Emitrix hoje ela tem crescido muito. Então, ela é uma empresa que tem 14 anos de história. Então, entregando inteligência de dados. E ela
está cada vez crescendo muito. Nos últimos anos, a gente dobrou o número de funcionários, a gente tem crescido duplo dígito ano após ano, e com produtos muito bons e reconhecidos, né, já pelos clientes. Inclusive, você já foi cliente. E eu era cliente, exatamente. Então, exato, que foi esse ponto de intersecção. Então, eu era cliente, conhecia... Usou isso na entrevista? Já com certeza, com certeza. Aí já é estabilidade de vendedor, né? Exatamente. Claro, eu era... Assim, o usuário usava muito as soluções da Emitrix no meu dia a dia mesmo, né? Sem ser conversa de vendedor mesmo, apesar de ser também. Você tem que ser. Exato. E de entender bem as dores e as necessidades dessa persona que usa os produtos do serviço da Emitrix. E eu cheguei na Emitrix para estruturar e dar sequência ao trabalho do time de marketing, mas para um novo momento, para esse momento de crescimento, para esse momento de, tá bom, a gente tem quase 100 clientes, grandes indústrias, a gente está crescendo muito e agora a gente precisa criar, utilizar toda essa nossa história, essa reputação que a gente tem no mercado, esses produtos bons que já existem, para continuar crescendo de forma sustentável. E eu acho que esse também é um grande desafio, né, de empresas de tecnologia que estão em crescimento, né? Já entregam soluções, produtos, às vezes, para uma infinidade de clientes, mas ela tem esse desafio de mostrar toda essa musculatura, né? Para, inclusive, trazer os próximos clientes, né? Exato. Eu sempre falo que a gente está cheio de problema bom. Né? Não, é ótimo, né? Porque quando você chega num lugar que tem desafio, você... E o problema bom é porque a gente... tem soluções muito robustas, a gente confia muito na qualidade do serviço que a gente entrega, e o que a gente precisa fazer é tornar isso cada vez mais conhecido, e de uma maneira sem perder a nossa essência. Né? Então, quem é a Emitrix... São os desafios de branding. Exatamente. Então, toda a questão de como a nossa marca ela vai ser percebida no mercado. Exato, e como a gente vai construir ela e quais são as novas oportunidades de negócio que agora a gente está preparado, né, para ir. Então, novos setores de atuação. Então, a gente hoje... Novos países, né? Novos países, também tem internacionalização. Então, a gente é muito forte no segmento de bem de consumo, mas a gente entrega soluções para diversos outros setores também. E como a gente vai construir a marca nesses novos setores, né? E como a gente vai também formar o melhor time, então, de marketing para fazer isso, porque eu costumo dizer que tem um marketing que ele é muito importante para dentro da empresa. Então, do colaborador que às vezes está numa área que não tem nada a ver com a área comercial, não tem tanta visibilidade, que não é vendas, que não é customer success e que também não é marketing, mas que ele vai olhar a empresa dele como está sendo vista no mercado. E é lá que eu trabalho. Olha o orgulho que eu tenho, né, de pertencer a esse time, a fazer essas coisas grandiosas. Então, a gente tem essa responsabilidade também de, ao comunicar para o mercado as coisas, né, os grandes cases que a gente faz, as grandes conquistas, quem nós somos, mas também tem essa responsabilidade de fazer o orgulho do pertencimento e também de atrair novos talentos e de ajudar na retenção desses talentos. Então, o marketing ele tem esse papel revolucionário mesmo dentro das companhias e essa ambição que a gente tem desse momento de crescimento da Emitrix e também de posicionar ela de cada vez maior para novos mercados. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, pegando um pouco que você já foi propagandista, vendedor. Qual a importância do marketing, do alinhamento entre marketing e vendas? É fundamental, né? Assim, em uma palavra, eu gosto de dizer que marketing é a área comercial. Né? Então, a área comercial é o quê? É quem, de alguma maneira, está lá na frente para fazer negócio. Tem que gerar negócio. Então, e é fundamental que o time de vendas e o time de marketing eles estejam sempre alinhados, tenham comunicação muito dinâmica, e esses encontros assim de vocês com a área comercial, é mensal, é semanal? Como que é essa dinâmica? A gente trabalha junto, né? Então, porque assim, essa comunicação, esse alinhamento, ele é fundamental, mas ele nasce
antes desses rituais até. Ele nasce na criação dos objetivos de negócio, que devem ser compartilhados. Então, não dá para os objetivos de sucesso do negócio de marketing serem diferentes do de vendas. Comercial. Né? Então, o faturamento, as vendas, não é algo específico e exclusivo do time de vendas. Marketing tem que ajudar e tem que ser responsável igual. Né? Então, a partir do momento que as nossas metas são conjuntas, todo o resto tem que andar junto. Né? Junto. E a gente tem que medir o sucesso junto. E aí tem, claro, outros indicadores de negócio que são específicos de cada um, mas o de sucesso de negócio ele tem que ser o mesmo, né? Para que a gente reme na mesma direção e que não tenha né, aquilo lá é culpa de marketing, aquilo é culpa de vendas. Não, a gente junto tem que criar esse negócio. A culpa é de todo mundo, né? Porque se o barco afundar, afunda todo mundo. Exato. Né? E acho que essa cultura de apontar o dedo, todo mundo sabe que não é a melhor. Então, essa construção mesmo desse time conjunto e alinhado, e aí a gente, sim, tem os rituais, né? Mensais de fechamento de mês, de análise da performance, de olhar no detalhe quais foram os principais geradores de negócio e onde a gente está perdendo o negócio, onde a gente não está eficiente. Esse feedback conjunto, claro, é muito importante. Legal. E aí, a gente está chegando no final do nosso episódio e para ir para o encerramento, eu gostaria que você deixasse uma dica pensando numa pessoa que é gerente de marketing e ela quer alcançar uma posição de diretor. Quais são os conselhos que você daria? Porque você teve que se adaptar, se desenvolver, enfrentar desafios. Deixa para nós aí conselhos práticos. Muito bom. Acho que até um resumo um pouco do que a gente falou, né? Se for um conselho baseado né, no que eu tenho vivido, para lembrar, uma coisa principal é investir no autoconhecimento. Acho que isso é fundamental para ser um melhor profissional e estar pronto para assumir novos desafios, para estar bem para aprender, para estar bem para estudar, para estar bem para perceber o seu redor e fazer reflexões de para onde você quer ir. Então, para ter segurança, coragem e o autoconhecimento, seja a forma que você encontrar para isso, vai ser fundamental para que você aproveite as oportunidades que aparecerem. Né? Então, isso, para mim, acho que é uma dica super valiosa que eu gostaria de deixar. Legal, muito bom. Muito obrigado, Gustavo, pela sua participação. Se puder olhar para essa câmera e se despedir, deixar suas redes sociais para a galera mandar mensagem. Legal, bom, muito obrigado. Obrigado aí todo mundo que acompanhou e participou aqui dessa conversa aí nas redes sociais, no YouTube. E, bom, quem quiser me encontrar, pode buscar no LinkedIn, Gustavo Eide Pinto, e manda uma mensagem lá. Vou adorar conhecer, bater um papo ou continuar a conversa aí fora daqui. Fechado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Amplifica Cast.